Em 2016, Taubaté e Jacareí registraram queda no PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos num determinado período. Mesmo assim, ficaram entre os 100 municípios com maior concentração de riqueza do país, junto com São José dos Campos, que continua com o maior PIB da região. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. São José dos Campos aparece na 19ª colocação e, em 2016, realizou pouco mais de 37 bilhões de reais. Taubaté aparece na posição 61 e no ano passado totalizou um PIB de 14 bilhões. Jacareí aparece na posição 92 do ranking com PIB de quase 10 bilhões em 2016. Quem tem menos de 24 anos enfrenta dificuldades para entrar no mercado de trabalho em Taubaté, segundo uma pesquisa feita pelo NUPS da Unital. E se a primeira oportunidade não vem, muitos jovens da cidade estão investindo no próprio negócio. Essa cara de alívio da Maria Cecília é por ter acabado de concluir o curso de Direito. Mas a comemoração esbarrou em uma realidade que ela ainda não conhecia na prática. Conseguir um emprego, mesmo fora da área de formação, virou uma maratona diária que começa nas ruas à procura de vagas em lojas. Das mais diversas maneiras, eu tento entregar meu currículo para pessoas conhecidas, indo nos locais. E a dificuldade realmente de ser recém-formada, porque as empresas, hoje em dia, elas querem pessoas experientes, talvez pela perca de tempo de ter que ficar ensinando os novos. Um levantamento feito pelo NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, mostra que a taxa de desempregados em Taubaté recuou 2,18% no mês passado, na comparação com novembro de 2017. Mas a Maria Cecília integra uma realidade nada animadora que também aparece na pesquisa. O desemprego ficou maior entre as mulheres do que entre os homens. E ainda, para os jovens como ela, com menos de 24 anos, conseguir uma vaga de trabalho está mais difícil. A taxa atingiu 30,36% da população taubatiana neste ano. Como que ele pode combater isso? Demonstrando várias experiências, por exemplo, ou cursos extras que denotem as habilidades e competências que as empresas precisam. Habilidade de relacionamento, compromisso com suas atividades, responsabilidades, habilidades de raciocínio lógico e quantitativo. E isso faz com que o jovem consiga quebrar essa barreira. Outro dado que chamou a atenção na pesquisa foi o número de trabalhadores assalariados com registro em carteira, que caiu quase 2 pontos percentuais neste ano em relação a 2017. Essa queda foi absorvida pelo emprego autônomo formal, que apresentou um aumento de quase 4 pontos percentuais. E quem faz parte do cenário desta pesquisa também são pessoas como o Eduardo. Ele trabalhou como web designer em uma agência, era assalariado com registro em carteira. Só que ele decidiu estudar fora do país. E quando ele voltou para o Brasil, encontrou as portas do mercado de trabalho fechadas para ele. Então, a opção, depois de 4 meses desempregado, foi investir na própria empresa. Hoje, o Eduardo é fotógrafo e microempreendedor individual. Ganha 3 vezes mais do que quando tinha carteira assinada. Nessa de, o que eu estudo, o que eu invisto e tudo mais, eu decidi que não, era a melhor opção, era de fato investir em mim mesmo, na minha carreira e de fato ter essa liberdade de ganhar dinheiro sem depender de um patrão e sim eu mesmo ser o dono do meu próprio negócio. Entre os jovens, a taxa de desemprego entre os que concluíram o ensino médio ficou em 19,28%. Já entre os que cursam ou terminaram o ensino fundamental, a taxa foi de 17,07%. Mas entre os que concluíram o ensino superior, o desemprego é bem menor, pouco mais de 7%. Isso mostra que a universidade ainda é uma porta de entrada para a recolocação profissional. O mesmo vale para quem investe em cursos de qualificação, como a Débora, que estuda nesta unidade da Escola do Trabalho de Taubaté. Procurei a Escola do Trabalho, eu faço curso de patchwork, faz 1 ano e meio, ainda faltam mais 6 meses para eu terminar o curso. Com a qualificação, ajuda. As escolas do trabalho, através desses cursos que são oferecidos, ela contribui muito para um primeiro emprego ou para uma oportunidade melhor, uma qualificação melhor dentro da empresa que trabalha ou, na maioria das vezes aqui, montar seu próprio negócio. Tem que correr atrás, né?
E a partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura de São José dos Campos faz alterações no trânsito na região da rotatória do Colinas, na zona oeste da cidade, para o início das obras da ponte estaiada, chamada de Arco da Inovação. Os trabalhos vão acontecer no período da noite. Neste fim de semana, os agentes de trânsito começam a organizar a sinalização com a interdição das 2 faixas internas da rotatória, que dão acesso à subida da Avenida São João. O transporte público também vai sofrer alterações. E também a partir de segunda, a Estrada do Pinhão, em Taubaté, será interditada para mais uma etapa das obras de renovação do asfalto. O bloqueio será na pista sentido Quiririm, no trecho entre a Avenida João Maria Raimundo da Silva e a Rua Irmãos Albernaz. No sentido Centro-Estiva, só haverá interdição em situações emergenciais. O local será sinalizado e agentes de trânsito vão orientar os motoristas. A obra deve ser concluída em 4 dias. Hoje foi o dia mais quente do ano em algumas cidades da nossa região, segundo o Instituto SOMAR de Meteorologia. Em São José dos Campos, a máxima nesta sexta-feira chegou aos 35 graus. Em Cachoeira Paulista fez 34 e em São Luís do Paraitinga os termômetros registraram 32,4 graus. Confira agora como fica o tempo na região neste fim de semana. Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, marca a máxima de 25 graus neste sábado. Previsão de sol em Caçapava amanhã, máxima prevista de 33. Mesma máxima esperada em Queluz, no Vale Histórico. Potim marca 34 graus de máxima neste sábado. Ilhabela e Ubatuba, no litoral norte, registram 32 graus de máxima neste fim de semana. Hoje fez 33 graus em São José dos Campos. Fim de semana com sol e temperatura estável na cidade. Em Roseira, a temperatura fica entre 19 e 35 graus amanhã. De volta ao litoral, Caraguatatuba marca 32 graus de máxima neste sábado. Esporte, o São José sofreu na partida de ontem à noite no ginásio Lineu de Moura, mas conseguiu vencer o Brasília e encerrou o ano muito bem no NBB, o Novo Basquete Brasil. A partida nem tinha começado, mas o clima no ginásio Lineu de Moura já era de festa. Luzes coloridas iluminavam a quadra durante o aquecimento e boa parte da torcida estava uniformizada. Isso por causa de uma ação colocada em prática pelo principal patrocinador do São José. Ao doar um brinquedo novo ou seminovo, cada pessoa ganhou um kit torcedor. O objetivo era esse mesmo, arrecadar brinquedos para as crianças carentes aqui de São José dos Campos. E foi um sucesso, até assim, foram centenas de brinquedos arrecadados. E esse clima animado, com público em peso, embalou os donos da casa durante todo o jogo. O início foi sofrido. A posse de bola começou com o São José, mas quem abriu o placar foi o Brasília e com cesta de 3 pontos. Nem as várias cestas de Mineiro foram suficientes para os donos da casa alcançarem o Brasília até o fim do primeiro quarto, que encerrou em 23-26. Só que o Brasília não conseguiu segurar a vantagem no início do segundo quarto. De cesta em cesta, o São José ultrapassou os visitantes, mas não conseguiu abrir muita vantagem. Nos últimos instantes, o Brasília marcou e encerrou a etapa com vantagem de 1 ponto, 41-42. No terceiro quarto, São José entrou com vontade de recuperar. Com isso, não deu outra. São José na frente no fim da parcial pela primeira vez na partida, 63-56. No quarto período, os anfitriões souberam manter a vantagem e aquela tensão foi diminuindo. Ainda mais depois dessa cesta de 3 pontos de Pedro, que obrigou o Brasília a pedir tempo. Mesmo assim, os adversários não conseguiram quebrar o ritmo da equipe da casa e Douglas Nunes fez o último ponto da partida, que encerrou em 87-75 para a Águia. A equipe está ganhando corpo, né? A equipe está se consolidando defensivamente, ofensivamente, principalmente o jogo coletivo, né? Depois do intervalo no Band Cidade, Papai Noel chega em grande estilo em Lorena, na programação de Natal da cidade. E ainda o que rola na noite da nossa região neste fim de semana na nossa agenda cultural. Agora às 7h10, Band Cidade volta em instantes.